Então, hoje nós vamos falar de motores hidráulicos. Eu, professora Patrícia Crivellari, da Unemate do campus de Alta Floresta, estamos iniciando mais uma aula de máquinas agrícolas. Então, os motores hidráulicos, eles surgiram lá na Idade Antiga, né, com a ideia de bombear a água, por exemplo, com o uso das rodas d'água. Então, aqui nós temos um exemplo de roda d'água. Ela pode ser alimentada por cima ou ela pode ser alimentada por baixo. Então, aqui nesse exemplo, no caso dessa roda, ela está sendo alimentada por cima. E vocês observam que a água, ao cair na roda, faz ela girar. E parte dessa água acaba se perdendo no caminho. Essa roda está girando com uma velocidade relativamente alta, ao ponto dela jogar a água aqui, como se você pegasse como se você pegasse um copo d'água e virasse para jogar a água fora do copo. Então, essa imagem aqui eu coloco em discussão, porque ela é bastante rica, no sentido de que temos algumas coisas que são interessantes de discutir. O primeiro fato que essa roda d'água foi colocada aqui é que essa roda d'água ela tem a função apenas de aproveitar a energia potencial da água, né? O peso da água. E a diferença de altura daqui, daqui até aqui. Então, ao receber água, né, essas canecas, elas enchem de água e o peso delas é que faz a roda girar. Porque quando a água chega aqui embaixo, ela é derramada e aí essa parte da roda aqui está vazia. Então, se tem um lado cheio, pesado, e um outro lado vazio. Então, esse lado aqui, ele vai fazer essa roda girar. Ela trabalha com um equilíbrio de momento. E o equilíbrio é dado como? Pelo peso da água, vezes o braço de aplicação desse centro. Então, o que faz essa roda mover é o desequilíbrio de momento, porque essa parte da roda está pesada porque está cheia d'água e essa parte da roda está vazia, está mais leve porque não tem água. Chegou aqui embaixo, ela derramou toda a água. O fato é que essa roda está girando muito rápido e a água que chega aqui já chega com uma energia cinética. E ela bate e já faz essa roda girar. Então, esse tipo de roda não seria mais indicada para essa aplicação aqui em específico, certo? Para essa aplicação específica, nós teríamos que ter uma roda. A bica deveria ser menos inclinada aqui, a água deveria vir mais devagar, consequentemente viria mais água, essa roda seria maior e mais larga. Então, ela encheria, né, as canecas seriam maiores e aí ela produziria o torque. Neste caso aqui, o que está acontecendo? A água está batendo na caneca, caindo fora e o aproveitamento está sendo muito baixo. Essa roda poderia ser melhor aproveitada. A energia cinética disponível na água aqui, que está chegando, ela seria melhor aproveitada. Então, vocês percebem que a água está vindo com uma dada velocidade. E essa velocidade da água é simplesmente a diferença de altura da bica. Agora, observe que essa cachoeira tem alguns metros de altura. Isso que nós chamamos de energia potencial. A água que aqui está, ela tem energia potencial. Ela pode estar parada aqui em cima no reservatório. E aí, quando ela começa a cair, ela adquire uma certa velocidade. E quando bate aqui embaixo, ela bate com uma velocidade maior possível. Então, toda energia potencial dada pela altura da coluna d'água, pela altura de queda, é convertida em energia cinética. Neste ponto aqui embaixo, nós temos que a energia potencial é zero e a energia cinética é máxima. Ela está com uma dada velocidade. Aqui em cima é ao contrário, ela tem uma certa altura para cair, então ela tem uma energia potencial. E consequentemente, ela está praticamente parada. Então a energia cinética dela é praticamente zero. Então as rodas d'água, de forma geral, são capazes de aproveitar energias cinéticas quanto as energias potenciais.
Mas tem motores hidráulicos que são desenvolvidos, são melhores para aproveitar a energia cinética e outros que são melhores para aproveitar a energia potencial. Então, vamos recordar que nós estávamos discutindo a respeito dessa situação real aqui, com uma cachoeira onde parte da água é desviada através de uma calha que alimenta um motor hidráulico do tipo roda d'água, de alcatruz, onde o princípio de funcionamento dela é pela energia potencial, ou seja, o peso da água dentro das roliças faz com que ela gire e aí quando chega embaixo a água toda cai e ela retorna vazia. Então a diferença de torque produzido nessa metade da roda é maior do que essa outra metade da roda, fazendo com que ela gire. Dando continuidade, nós temos aqui uma mesma roda parecida com a do anterior, só que essa aqui é de metal, né? E aqui nós temos correias dentadas acopladas aqui nelas, fazendo transmissões de movimento. Então, essa roda dentada aqui faz o movimento de transmissão para essa roda que está atrás aqui, né? E aqui, essa roda aqui vai fazer a transmissão aqui, a uma roda que está lá atrás menor, e aí essa roda dentada aqui faz a transmissão para esse gerador. Então, a roda d'água, né, vai girar uma rotação baixa, algo aí em torno de 20 rotações por minuto, talvez até um pouco menos, mas o gerador precisa trabalhar a uma rotação acima de 1000 rotações por minuto, para que ele consiga produzir energia elétrica, criar um campo magnético e produzir energia elétrica. Então, as rotações baixas desta roda aqui terão que ser multiplicadas até que ela possa chegar aqui no gerador com alta rotação. Então, temos aqui baixa rotação e grande torque. E a partir dessa roda aqui, essa roda grande tem uma roda pequena, né? E a mesma coisa aqui, essa roda aqui vai ter uma roda pequena aqui, então temos uma multiplicação, né, de velocidade, multiplicando a velocidade. E aí faz com que a rotação desse motor, a velocidade que chega aqui, seja alta. Então vamos imaginar aqui de forma hipotética que essa roda aqui, seja 5 vezes menor do que essa. E essa aqui, que está atrás ali, seja 5 vezes menor do que essa, e que essa aqui seja 4 vezes menor do que essa. Então, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 4, 100 vezes. Então, se aqui está rodando a 20 RPM, esse eixo aqui do gerador estará girando a 2000 RPM, seria 20 vezes 100. Muito bem, parece tudo perfeito, só que nesse caso a montagem tem um erro. Se nós olharmos lá no mecanismo de transmissão que nós aprendemos, nós vamos ver que aqui temos baixa rotação, então a corrente seria um mecanismo de transmissão mais adequado. Aqui nós teríamos uma rotação média, também daria para usar uma corrente com uma certa restrição. Mas esse último mecanismo de transmissão jamais poderia ser corrente, deveria ser correia. Por quê? Porque a distância entre o eixo é grande e a velocidade tangencial aqui é alta. Então, vimos que as rodas dentadas com corrente não são adequadas para velocidades tangenciais altas. Então, esse último mecanismo aqui deveria ser correia e não do tipo corrente, tá ok? Mas aqui nós temos, então, a ideia do que seja um grupo, uma roda d'água e um gerador elétrico, né? Que nós poderíamos instalar isso aqui numa propriedade rural, por exemplo, e gerando uma quantidade de energia pequena que seria suficiente para abastecer uma casa, ou alguns eletrodomésticos de uma casa, ok? Então, um mecanismo simples, de baixo custo, e que poderia estar produzindo energia, melhorando o conforto em uma propriedade rural. Também temos essas rodas de pás, podem ser
rodas planas ou rodas curvas. Elas trabalham de movimento contrário à água, porque nesse caso elas não utilizam energia potencial da água, mas sim energia de velocidade da água, energia cinética. Então aqui e aqui é a mesma coisa. Então, enquanto esse tipo de roda trabalha com a água que enche a caneca e faz a roda girar por diferença de momento, essa aqui é a velocidade da água que faz girar a roda. Aqui temos um exemplo típico, né? Então, essa estrutura aqui, essa roda d'água toda feita de madeira, e nós observamos aqui que a velocidade da água aqui embaixo é que faz essa roda girar. A mesma coisa temos aqui nesse exemplo, uma roda de grande diâmetro, consequente uma rotação muito baixa, mas com torque muito alto. Isso é uma casa de farinha, tá? De produção de farinha, de milho ou de trigo, possivelmente. E, neste caso aqui, essa roda d'água está servindo de motor para, através do seu eixo, dentro da casa de farinha, movimentar o moinho, tá? Então, considerando o fato que elas trabalham em baixa velocidade, aí está tudo certo. Uma roda de grande porte, com alto torque, com um torque alto no eixo, seria capaz de girar aí uma pedra chamada mó, que é capaz de moer farinha. Observa que aqui não está passando água, né? Então essa roda aqui, ela fica ali de espera, caso essa aqui precise de alguma manutenção, por exemplo. Então, ela vai servir de suporte aqui, para caso uma precisa de manutenção, a água é desviada para essa outra roda aqui. Aqui também estamos observando aqui uma roda de fase inferior, onde ela aproveita a velocidade da correnteza do rio. Então, a gente observa aqui que está até fazendo uma turbulência aqui. Então, essa roda está girando em sentido contrário, né, e está trabalhando uma bomba, então, o motor com uma bomba d'água. E essa bomba está pegando água de algum lugar, pode ser água do próprio rio para irrigação, ou água de um local potável, uma água de mina, uma água mineral, de algum lugar na margem do rio, onde tem uma nascente. Então, essa água está sendo trazida até a bomba por gravidade, e a bomba, então, está bombeando essa água para a residência na sede da fazenda, né, por exemplo. Isso é possível também ser feito utilizando uma roda de pás de baixo, ok? Com rodas cuja alimentação é na parte inferior.